Fala, engenheiro. Estamos de volta para mais uma questão de engenharia civil. Você que é engenheiro e está se preparando para uma prova de concurso de engenharia civil, já aproveita, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo e se ficar alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Vamos então para uma questão envolvendo um assunto muito cobrado na engenharia civil, que é concreto armado. Vamos falar aqui mais especificamente sobre uma questão relacionada a armaduras em lajes. Vamos então à nossa questão de 2025 da Fundação Getúlio Vargas. A figura a seguir apresenta a parte da planta de formas de uma estrutura de concreto armado. Observe então que temos essa laje L6 com 10 centímetros de altura, totalmente apoiada sobre 4 vigas e 4 pilares, em que ela aparenta ser uma laje quadrada, e ele nos pergunta, considerando o disposto na NBR 6118, a armadura mínima positiva para a laje L6 em ambas as direções vale. Veja que ele está cobrando aí, então, a área de aço por metro mínima que deve ser utilizada nessa laje. Então, vamos então aos cálculos conforme a NBR 6118. Para você que é engenheiro concurseiro, vamos aprender a resolver essa questão. Vamos então tratar da NBR 6118, assunto de armaduras em lajes. Para estruturas de concreto armado, estaremos então tratando da armadura passiva. Mais especificamente, vamos tratar da taxa de armadura mínima à flexão em lajes, que é calculada por essa fórmula. ρS mínimo seria a taxa mínima de armadura, que é igual a 0,15% da área de concreto. Essa é a expressão que calcula a taxa mínima de armadura para lajes sujeitas à flexão. Vamos então definir que a taxa mínima de armadura ρS mínimo é igual a 0,15% de BW vezes H, sendo BW a base da seção transversal dessa laje e o H a altura dessa laje. Então, fazendo os cálculos para o nosso exemplo, vamos aqui desenvolver mais um pouco. Taxa mínima de armadura igual a 0,15% de BW vezes H. Vamos então às definições da NBR 6118, em que a taxa de armadura à flexão em lajes, ρS, deve ser maior ou igual à taxa mínima. Esse ρ mínimo seria a taxa mínima. Então, a taxa de armadura deve ser maior ou igual à taxa mínima. Tratando de armadura positiva, que é exatamente o que ele cobra no nosso exemplo, no nosso exercício. Para lajes armadas em uma única direção, vamos tratando primeiramente da armadura principal, que seria a SP. A taxa de armadura deve ser maior ou igual à taxa mínima, sendo que a taxa mínima é dada por essa expressão que está aqui em cima. Para a armadura secundária, ASS, ela deve obedecer três critérios. A taxa de armadura secundária ela deve ser maior ou igual a 0,9 centímetros quadrados por metro. A taxa de armadura secundária ela deve ser maior ou igual a 20% da taxa de armadura principal e também deve ser maior ou igual a 50% da taxa de armadura mínima, que é essa expressão aqui de cima. Para lajes armadas em duas direções, a taxa de armadura ela deve obedecer ao critério de 0,67 vezes a taxa mínima. Mais uma vez, a taxa mínima está aqui nessa expressão aqui em cima. E para armaduras negativas, que são as armaduras que devem resistir a momentos negativos, a taxa de armadura ela deve ser maior ou igual à taxa mínima. Então, como estamos falando aqui de uma armadura positiva para laje armada nas duas direções, vamos então fazer os cálculos aqui conforme a expressão que temos, lajes armadas em duas direções, ρS maior ou igual a 0,67 vezes a taxa mínima. Para a gente só relembrar como que a gente sabe se a laje é armada em uma direção ou duas direções, vamos aqui um exemplo. A laje L1 ela tem duas dimensões em planta, Lx na direção horizontal e Ly na direção vertical. Vamos então definir esse lambda, que é igual ao Ly dividido por Lx. Nesse caso, vamos considerar que Ly é maior do que o Lx. Portanto, o nosso lambda sempre vai ser maior ou igual a 1. Né? Esse número nunca vai ser menor do que 1. Fazendo então o lambda igual a Ly sobre Lx, temos duas possibilidades. Se o lambda for maior do que 2, a laje ela é armada em apenas uma direção, e se o lambda for menor ou igual a 2, a laje será armada nas duas direções. No nosso exemplo aqui, a gente nota que a armadura ela tem aqui 354 centímetros, portanto, é aparentemente uma laje quadrada. Se a gente fosse dividir Ly por Lx,
esse valor seria bem menor que 2. Então, ele já escreve aqui que a nossa laje é armada em duas direções, mas se ele não tivesse dado essa informação, a gente saberia que estamos tratando de uma laje armada nas duas direções e estamos aqui falando de momento positivo, portanto, armadura mínima positiva, conforme essa expressão que eu já mencionei, taxa de armadura maior ou igual a 0,67 vezes a taxa mínima. Vamos então ao cálculo da taxa mínima de armadura para lajes sujeitas à flexão, igual a 0,15% vezes BW vezes H, tudo isso calculado em centímetros quadrados por metro. Veja que no nosso caso a gente já comentou que a laje é armada nas duas direções, portanto vamos utilizar essa fórmula que a taxa de armadura deve ser maior ou igual a 0,67 vezes a taxa de armadura mínima. E note também que as nossas alternativas estão em centímetros quadrados por metro, então para cada metro de laje. Assim, vamos considerar um BW igual a 100 centímetros para a seção transversal da nossa laje. Então, fazendo esse cálculo, taxa de armadura ela vai ser maior ou igual a 0,67 vezes 0,15% vezes 100, que seria o nosso BW, vezes 10, que é a altura da nossa laje, que ele especifica bem aqui que a altura da nossa laje é igual a 10 centímetros. Fazendo então esse cálculo, vamos ter que a taxa de armadura deve ser maior ou igual a 0,67 vezes 1,5. Taxa de armadura deve ser maior ou igual a 1 centímetro quadrado por metro. Assim, nosso gabarito vai ser a letra A, 1 centímetro quadrado por metro. É assim que a gente calcula taxa de armadura em lajes sujeitas à flexão. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se você aprendeu mais uma vez aqui comigo, canal Engenheiro Concurseiro, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder novos vídeos. E por hoje é isso. Muito obrigado, até a próxima e tchau!